interpretações que se encontram no livro do profeta Jonas. Aleluia. Jonas capítulo 1, Glória a Deus. e o versículo 1 diante, que nos diz: Aleluia. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeu os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo se deitado, dormia um sono, profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormioco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Amém? Deus aqui nessa passagem do profeta Jonas, pois é uma passagem bastante conhecida da igreja do Senhor Jesus. E vemos aqui o chamado do Senhor Jesus através do profeta Jonas. Pois sabemos e reconhecemos que esta cidade, qual o Senhor, Ele mandou que Jonas fosse pregar a palavra, é uma cidade que a palavra do Senhor nos mostra que a malícia, a maldade estava tão grande naquela cidade, que o Senhor enviou a Jonas para que ele fosse pregar a sua palavra para aquele povo, para que aquele povo viesse a se arrepender. E vemos que Jonas, ele tinha um conhecimento de que a porta dessa cidade ia longe, por conta da maldade que era tão grande naquele lugar. E Jonas, ele não somente quis fugir da presença do Senhor, mas ele quis negligenciar o chamado que o Senhor havia ordenado. Pois sabemos que o Senhor, ele trouxe esse chamado na vida de Jonas, porque ele escolheu Jonas para essa determinada obra, para que Jonas fosse até este lugar para pregar o Evangelho. E vemos que Jonas, ao saber do lugar que ele iria ser levado para pregar o Evangelho, ele quis fugir do chamado que o Senhor lhe havia dado. E vemos que Jonas, ele fugiu para Tarsis, como mostra a palavra do Senhor. Ele veio do navio que estava na caminho de Tarsis. Ele saiu do plano que o Senhor havia ordenado a ele e pensou ele que estava fugindo da presença do Senhor. Mas os olhos do Senhor Jesus estão sobre cada um de nós. Sabemos que o Senhor não perde ninguém de vista. E vemos que Jonas achou que estava se escondendo da presença do Senhor. E ele foi até aquele navio, entrou naquele porão e ali ficou escondido. Estava tão tranquilo. Ele não ficou nem preocupado com o chamado que o Senhor havia lhe dado. Ele estava tão descansado que chegou até dormir. Porque se ele tinha um chamado, ele poderia estar inquieto naquele porão, porque sabia que estava fugindo da presença
e eles começaram a clamar aos seus deuses, para que aquele mar viesse se acalmar, para que eles pudessem prosseguir a sua viagem. Mas existia alguém ali que estava fugindo do chamado do Senhor Jesus, descendo até aquele porão, e vemos que os marinheiros começaram a jogar as suas cargas, achando que aquele navio viria se acalmar, para que ele pudesse se acalmar aquela tempestade. Mas sabemos que o Senhor Jesus, como não permitiu, disse que quietou aqueles marinheiros, e sabemos que eles desceram até aquele porão e encontraram Jonas em meio àquele momento que eles estavam passando, achando que iriam morrer. Tinha um homem ali apenas dormindo no momento da tempestade, e eles acordando diz: que tens sobre louco, levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa do sobreveio este mal. Eles ali inocentes, sem saber o porquê aquele mal estava surgindo de repente naquele navio. Não sabia eles que era por conta de Jonas, por conta de um homem naquele navio. Todos ali iriam perecer por conta de Jonas estar fugindo daquilo que o Senhor havia ordenado. Vejamos aqui o quão tempestade uma só pessoa pode causar por conta da desobediência, por conta de estar querendo fugir daquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas. Porque se o Senhor nos chamou para uma grande obra, quem somos nós para querer fugir da presença do Senhor? Se Ele nos tem chamado, é porque Ele confia naquele que Ele chamou, porque Ele tem a confiança de que você vai fazer aquilo que Ele mandou fazer. Porque nós devemos obedecer, estar atento à voz do Senhor Jesus. E vimos que Jonas, ele não se preocupou em aquele povo perecer no seu pecado, tentando ali fugir, como que diziam assim, que eles lá, cada um se vire, porque sabemos que aquela maldade era tão grande, bem aquelas cidades vizinhas, bem que estamos ouvindo falar daquele lugar, e não queria Jonas chegar ali para que aquele povo viesse se arrepender. Mas o Senhor Jesus, Ele é misericordioso, Ele teve compaixão dessa cidade. E sabemos que o trabalhar do Senhor é grande, porque para o Senhor Jesus uma alma tem grande valor. E sabemos que naquela cidade existia mais do que uma alma para o Senhor. E vemos que eles falaram em decidir essa sorte, e foi quando lançaram sorte, a sorte caiu sobre Jonas, porque era por conta de Jonas que aquele navio estava a naufragar. E vemos aqui que a lançar sorte caiu sobre ele. Então eles disseram a Jonas: declara-nos tu agora, por causa de que nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E vemos que ao perguntar de que ocupação era de Jonas, de onde vinha, qual era a sua terra e de que povo és tu? Por que Jonas estava ali naquele navio tão tranquilo, dormindo sono, enquanto todos estavam ali na meio da tempestade, em torno de morrer e perecer? Vemos que eles interrogam a Jonas: quem és tu? O que tu fazes aqui? Para onde vais? De que terra és tu? E de que povo és? E sabemos que Jonas, ele se declara neste momento, ele se declara que era Deus e que temia ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugiam da presença do Senhor, porque ele o tinha declarado. Vemos que aqui a tradução nos mostra que ao Jonas se declarar que era Deus, ele não ia poder dizer porque aqueles homens que ali estavam, cada um reclamando ao seu Deus. Eles não serviam ao Deus que Jonas estava fugindo. E vemos que ao começar Jonas se declarar naquele navio, vemos que estes homens, eles começaram a rogar para que as almas deles não viessem a perecer
Jonas, que não adiantava Jonas se esconder, nem tentar fugir de um lado para o outro, porque se o Senhor chamou a Jonas para ir levar a sua mensagem, Jonas teria que ir. De uma forma ou de outra, o Senhor levaria Jonas à terra seca, para que ele voltasse até o lugar que o Senhor mandou ele ir, para pregar a sua palavra. E vimos que Jonas foi, e a palavra do Senhor nos diz no capítulo 3, que o Senhor pela segunda vez falou com Jonas. Sabemos que o Senhor falou a primeira e falou a segunda vez. E Jonas não esperou a terceira, porque ele sabia que poderia causar coisas piores. E o Senhor levou Jonas até a cidade de Nínive. E a palavra do Senhor nos diz, no versículo 4 do capítulo 3, e começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava dizendo, ainda 40 dias, e Nínive será destruída. E os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Vejamos aqui que Jonas, ao desejo dele, que essa cidade viesse ser destruída, mesmo ele indo pregar, com certeza ele pregava, mas na mente de Jonas, ele queria que ele podia estabelecer. Mas o Senhor, ele é misericordioso, ele é compassivo, e sabemos que o Senhor fez com que Jonas fosse pregar, e mostrou a Jonas que ele era misericordioso, que ele não tinha o coração que Jonas tinha, que ele não tinha a mente que Jonas tinha, porque o desejo do Senhor era salvar aquela nação. E vimos que ele pregou a palavra, e mais à frente mostra que Jonas, ao ter pregado, ele se afastou daquele local, ele procurou um lugar reservado, após pregar a palavra, ele ficou só de observar o que ia acontecer, porque ele achou que mesmo depois de pregar, aquele povo não daria ouvido àquilo que foi pregado. E vimos que agora o Senhor nos diz que aquele povo, eles creram na palavra que Jonas levou àquele lugar. E a Senhor nos diz que eles proclamaram um jejum, e chegou ao conhecimento do rei dessa cidade, e até o rei, ele também se converteu ao Senhor. Ele proclamou um jejum, que nem bois, nem ovelhas, nada naquele lugar, nem sequer tomasse água, e se vestiram de saco, símbolo de humilhação, reconheceram o quão pecado sobre aquele lugar, e que eles não estavam agradando ao Senhor Jesus. Mas eles viram o Senhor Jesus, fez maravilha, e Jonas pôde contemplar o arrependimento daquele povo. Mas ainda no coração de Jonas tinha revolta, pelo que o Senhor teve misericórdia para com Nínive. Porque no capítulo 4 nos mostra para o Senhor a revolta de Jonas por aquele povo ter se arrependido. E vemos que o Senhor, vendo Jonas observando de longe, a palavra nos mostra no capítulo 4, versículo 6, que Deus fez nascer uma árvore a qual subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra. Veja só a misericórdia do Senhor, apegou o profeta. O Senhor vendo Jonas ali, que sabe no calor do sol, o Senhor, sobre misericórdia, fez com que aquela árvore crescesse e fizesse sombra sobre a cabeça de Jonas. Mas o Senhor, ele quis mostrar aqui na palavra dele uma grande lição sobre a vida de Jonas. E vemos que Jonas, ele se alegrou apenas por uma borboleta que cresceu de repente e fez sombra sobre a sua cabeça. Mas a palavra do Senhor nos diz que no dia seguinte o Senhor enviou um verme, e o verme comeu aquela borboleta, a qual feriu, e esta se secou. E vemos aqui no versículo 8, e aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. Então desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Veja só aqui quanto Jonas, ele se revoltou até com isso, porque o Senhor de repente fez crescer aquela planta sobre a sua cabeça, lhe trazendo sombra, proteção contra o sol. Mas o Senhor, ele quis mostrar a Jonas, através daquele verme, no momento em que ele fez secar aquela borboleta, o sol feriu, e aí Jonas
ficou ali no calor do sol novamente. Mas ela lhe disse que era melhor morrer do que viver. E vemos que o Senhor disse a Jonas: fazes bem, que assim te ires por causa da borboleira. E ele disse: faço bem, que me revolte até a morte. E diz o Senhor: tiveste tu compaixão da borboleira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, além de muitos animais? Deus falando com Jonas: tu não tens, Jonas, compaixão de uma planta que fez nascer uma noite e no dia seguinte pereceu? E não é eu, Jonas, de ter compaixão de 120 mil homens que estão prestes a perecer? Veja como foi o coração de Jonas. Ele se preocupou com apenas uma planta e não parou para analisar que naquela cidade tinha 120 mil homens que poderiam perecer sem Deus, sem salvação, porque Jonas estava com o coração endurecido e queria que aquele povo viesse a perecer sem Deus. Deixamos aqui uma grande lição para nossas vidas: o quanto que é importante obedecermos ao chamado do Senhor Jesus, que nós não venhamos fugir, independente do lugar que o Senhor nos escolher e nos mandar ir. Nós devemos obedecer, para que não venha o mal sobre nossas vidas, porque se o Senhor escolher você, tem que ser você. Muitas vezes o Senhor nos faz o chamado e muitas vezes perguntamos: por que, Senhor, eu? Porque não pode ser fulano. Mas o Senhor, Ele sabe a quem faz e sabe a quem escolhe para fazer a sua obra. E vemos que o Senhor, Ele mostrou a Jonas que era melhor ter obedecido a sua voz. Que mesmo que Jonas não quisesse ver aquele lugar sendo salvo, mas o Senhor, Ele teve compaixão. Porque para onde Jonas iria fugir? Para onde Jonas queria se esconder? Sabemos que o olhar do Senhor está sobre cada um de nós. E nós iremos tomar essa palavra, por exemplo, e guardar em nossos corações e também obedecer a voz do Senhor. Independente de onde o Senhor Ele te chamar e mandar ir, é melhor obedecer a sua voz. Porque sabemos que o Senhor nos chamou e nos escolheu para fazer a sua boa obra. Amém? Que Deus continue nos ajudando a cada dia, abençoando a sua amada igreja, e que assim possamos apregoar a palavra do Senhor, seja qual for o lugar que Ele nos mandar. Amém? E até agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Meus irmãos, que bênção. Deus continue abençoando a diaconisa Daniele, palavra maravilhosa da parte do Senhor, edificando a nossa vida, uma palavra de alerta para cada um de nós, e nós possamos, na nossa vida, cumprir o chamado que o Senhor Jesus estabeleceu para nossas vidas. Meus irmãos, eu quero, de antemão, falar a respeito da campanha em rápido tempo. Nem todos os irmãos estão aqui, mas em outras oportunidades, eu vou estar falando novamente. A gente iniciamos essa campanha que vocês receberam aí, irmãos, tá certo? Campanha, né, as 7 semanas de oração. Tem muitas pessoas que fazem campanha por aí de 7 terça-feira, 7 quarta-feira. As minhas campanhas é diferente, irmão. As minhas campanhas é sacrifício vivo. É 43 dias de oração diante da presença, e é todo dia. Isso é uma campanha. Por quê, irmão? Porque campanha de oração ela tem que ser sacrifício vivo, para que Deus possa agir. A gente começamos a campanha no dia 12 desse mês. No primeiro dia da campanha lá, Jesus já começou a fazer coisa tremenda. Já houve salvação de almas naquele lugar. Famílias estão sendo restauradas. E nós vamos, irmão, levar a sério esta campanha que se estende aqui também, na congregação de Belém de Maria, aonde todos os cultos, a gente vamos estar de joelho 40 minutos, orando a Deus por esses projetos que estão aqui, esses 5 pontos que colocamos aqui na campanha. Já coloquei na mão dos irmãos, para que quando os irmãos estiverem de joelho, os irmãos saberem qual o propósito da campanha
e você vai estar lendo ali de joelho, vai estar lembrando e vai estar orando por esses projetos aqui. O primeiro é providência de Deus. Você vai estar orando para que Deus entre com providência. E eu creio que até antes do término desta campanha, Deus há de entrar com providência em muitas causas. O segundo ponto que a gente estamos orando é família, para que Deus guarde, proteja, restaure a família. Isso nós temos, ore por sua família. Leve a sério essa campanha, porque Deus vai restaurar a sua família. O terceiro ponto que nós estamos orando são finanças, tanto finança da igreja como a finança dos nossos irmãos, para que Deus possa realizar, para que Deus possa abençoar a sua vida, você possa conseguir resolver todas as suas questões que precisam ser resolvidas. O quarto ponto é salvação de almas, para que Deus salve vida nesse lugar, Jesus salve a tua parentela, Jesus salve na tua família, para a glória do nome de Jesus. E o quinto ponto, meus irmãos, é portas de emprego, para que Deus possa abrir portas de emprego para aqueles que estão desempregados. A cidade não favorece muita coisa, mas o Deus que nós servimos, Ele abre porta onde não tem porta. Oh, glória a Deus. E meus irmãos, quando não tiver no culto acontecer algum imprevisto e não der para você estar no culto, ou você está no trabalho, onde você estiver, se reserve um momento e olha ali 40 minutos, 30 minutos. Eu sei que nem todos conseguem ficar, porque não tem costume ainda 40 minutos, mas em casa, você não vindo para o culto, por algum motivo justo, bom é que você esteja aqui, orando junto conosco, buscando a presença de Deus, pedindo a Deus a sua graça, porque a oração da igreja é diferenciada, porque aqui nós estamos unidos em um único pensamento, assim por motivo de trabalho, por motivo de doença, por motivo de alguma coisa, você não puder ter um culto em casa, toque o seu joelho no quarto e apresente esses pedidos de oração, esse projeto, esses 5 pontos primordiais dessa campanha. A campanha vai até o dia 23 de agosto e eu creio que nós vamos ver coisa extraordinária para a glória de Deus. Leva a sério essa campanha. Você está colocando também aqui um cartaz aqui na frente, com a gente colocamos lá em Bataqueiros, vamos estar orando a Deus. O programa não é somente todo o culto, daqui até o dia 23 de agosto, nós temos 40 minutos de oração, de 7 a 7h40, orando por esses projetos, para que Deus trabalhe. E eu creio no Deus que colocou esse projeto no meu coração. Eu creio no Deus que colocou essa campanha. Não foi escolha minha, não foi mentalidade minha, foi Deus que colocou no meu coração. E todos aqueles que levaram a sério esta campanha, vocês vão ver o que Deus vai fazer para a glória do nome de Jesus. Meus irmãos, nesse momento eu quero dizer que a oportunidade está aberta também para aquele que quer entregar a sua vida a Jesus e aceitar como único e suficiente Salvador da sua vida. E nesta oração final, nós vamos estar orando pelo pedido de oração que estão fazendo aqui na live. Neste momento, o nome da pessoa é Mércia Kelly. O nome completo dela é Mércia Kelly de Oliveira Souza. Ela pede a oração porque ela está passando por um período, por um momento de depressão e também insônia. E nós vamos estar orando por ela. Ela está nos acompanhando neste momento e Deus vai realizar para a glória de Deus a cura sobre a sua vida, porque nós estaremos apresentando a sua vida nas mãos do Senhor. Eu já quero dizer também para Mércia Kelly, aonde você morar, procure uma igreja evangélica perto de você e vá para a igreja servir ao Senhor Jesus, porque Ele pode fazer o milagre acontecer na sua vida. Vamos se pôr de pé, vamos agradecer a Deus. Muito obrigado pela presença de todos os irmãos que aqui estão, nossos amigos visitantes. Voltem sempre. Jesus ama você e tem um projeto na vida de vocês e não há nada perdido. A
ainda vocês têm vida e Jesus perdoa todo o pecado. Querido e eterno Deus, nesse momento, nós queremos te louvar e te agradecer por este culto realizado. Hoje, Senhor, o quinto dia desta campanha, te louvamos pela tua graça, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Agora, Senhor, de paz e segurança, cada um dos teus filhos, aos teus lares, guarda, livra, protege, fortalece a tua igreja, desperta a tua igreja, abençoe a tua igreja. Deus eterno, que nós possamos daqui para frente viver algo sobrenatural sobre a nossa vida, porque essa igreja foi comprada pelo teu sangue na cruz do Calvário. Não somos uma igreja qualquer, somos a igreja de Cristo Jesus, que vivemos a tua palavra como ela é. E nós temos que presenciar a grandeza que o Senhor há de realizar sobre as nossas vidas. Fica conosco, guarda, livre e protege a todos. Nesse momento em particular, oramos, Senhor, por Nessa Kelly de Oliveira Souza. Restaure a sua saúde, repreenda a depressão, repreenda a insônia, restaure a sua saúde, a sua família, a sua casa, para a glória do nome de Jesus, porque tu pode. Fica conosco, Senhor. Nós te exaltamos hoje e sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre. A igreja diz. Deus abençoe a todos, cumprimente seu irmão, cumprimente nossos visitantes, diga, seja bem-vindo, volte sempre, Jesus te ama e eu também. Deus abençoe, está encerrado, e os irmãos estejam aqui na quarta-feira, para a glória de Deus.